Não ao capacitismo. Pessoal, eu tô passando por aqui. Eu estou em viagem, estou viajando a trabalho, mas eu não poderia de deixar aqui a minha opinião registrada, confirmando, né, ratificando o mal-estar que o Marcos Mion demonstrou com o vídeo que está circulando nas redes sociais. Um vídeo com uma fala do presidente da República, do Lula, relacionando as pessoas com deficiência a esses crimes bárbaros e hediondos, esses absurdos desumanos que estão acontecendo nas escolas. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: A Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Quando a gente fala da importância das terminologias na causa da inclusão, eu falo isso porque eu, como profissional da saúde, que atendo crianças com comprometimentos, atendo pessoas com deficiência há mais de uma década, eu sei o quanto a gente vem lutando para quebrar alguns preconceitos, para que a gente possa trazer para a sociedade a importância da aceitação em relação às diferenças, trazer para a sociedade a compreensão de que uma pessoa que tem uma deficiência, ela não deixa de ser pessoa, ela não deixa de ser humano, ela não deixa de ter os seus desejos, as suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos, muito menos essas famílias. Então, ouvir de uma pessoa tão importante, uma pessoa que é o chefe da nação, falando de maneira distorcida e o pior, de uma maneira completamente errada em relação às pessoas com deficiência intelectual, que ele fala de deficiência mental, um termo também em desuso, que reforça ainda mais o preconceito, reforça, né, uma compreensão muito pejorativa e negativa. A gente sabe que as pessoas com deficiência intelectual, isso elas têm graus variados de deficiência, elas necessitam de melhores políticas públicas, que é o que o governo deveria estar fazendo, deveria estar incentivando e deveria estar apoiando e fazendo com que a gente tivesse uma sociedade mais inclusiva a partir de um respaldo legal, a partir de políticas públicas mais efetivas, e não chegar em rede nacional falando sobre crimes, falando sobre uma situação absurda que está acontecendo, reforçando, associando as pessoas com deficiência a esses crimes e reforçando ainda mais o preconceito e a dificuldade da sociedade em lidar com as pessoas com deficiência intelectual. Eu fico pensando, sabe, pessoal, o quanto isso pode prejudicar ainda mais e dificultar a entrada das crianças com algum grau de deficiência intelectual nas escolas de ensino regular. O quanto essa compreensão distorcida e que não é real pode dificultar ainda mais. Nós temos aí milhares de pessoas que não têm acesso à informação, que não têm o esclarecimento e conhecimento, que ainda acreditam que as pessoas com algum grau de deficiência, elas são muito diferentes e por isso elas têm uma condição pior do que as outras pessoas. Elas podem ter comportamentos piores e negativos, isso não é verdade. Isso pode reforçar ainda mais a dificuldade nas escolas. Pode reforçar ainda mais a dificuldade das crianças com deficiência formarem vínculos sociais, estarem em grupos de amigos, essas famílias sejam acolhidas nesse espaço e que a gente consiga desconstruir uma visão distorcida e que reforça o preconceito cada vez mais. Então, não ao capacitismo, não às terminologias, aos termos que reforçam ainda mais o preconceito, que reforçam ainda mais o estigma em relação a essas pessoas.